tem dimensão, eu posso formar o F mini e dar uma dimensão 4, F mini e F mini. Aqui eu posso formar o Lagrangiano de Dirac, que tem dimensão 4 também. Esse cara aqui só vai poder aparecer quadraticamente. Então a gente vai ver que esse campo aqui, ele está fadado a ser um campo auxiliar. É um campo que não tem dinâmica, né? Um campo que aparece só algebricamente no Lagrangiano. Vai ter um sentido isso, vai ter uma importância isso, claro que sim. Agora a pergunta é, o que poderia acontecer com esses campos aqui? É só lembrar da transformação de Gauge. A transformação de Gauge vai ser um escalar quiral menos o escalar quiral menos o escalar antiquiral. Então, nós vamos ter, né, a gente quando for fazer aquela transformação, né, a gente vai ter lá o I, Z menos E star, né, então a gente vai produzir lá, vamos ter, nós já usamos, né, quer dizer, a parte imaginária desse campo aqui vai estar sendo usada para formar a transformação de Gauge. Então nós temos o parâmetro Z, nós temos o parâmetro Ψ e nós temos o parâmetro H, está no nosso supercampo φ. Quando a gente expandiu o nosso supercampo para, aliás, a gente chamou aqui de alfa, esse aqui de beta e esse aqui. Então eu vou dar um intervalo, certo, pessoal? Então quando a gente fizer aquela transformação aditiva no V, esse campo aqui, a parte dele, vai entrar aqui. Isso aqui vai aparecer, esse C aqui vai ser alterado por uma combinação algébrica do alfa. C' vai ser alguma coisa como C alfa mais alfa star, a parte real dele. Esse campo aqui vai pegar o beta. O zeta' vai ser o zeta mais o parâmetro beta. E esse cara aqui, a transformação de Gauge dele vai ser N mais H. Aí, claro, esse aqui já pega a derivada da parte imaginária desse, e esse aqui não vai ter transformação. A gente vai ver que esse termo aqui, pela estrutura dessa combinação, esse campo é invariante de Gauge e esse campo é invariante de Gauge. Então, lambda, é só fazer o calculinho, de olhar, a gente vai ver o A', então, fica sendo A mais I vezes a derivada, vou botar aqui, a derivada da parte imaginária Z, lambda' igual a lambda, D' igual a D. Então, o que a gente observa é o seguinte, esses três campos aqui, esse campo é físico, deve ser o fóton, esse campo é físico, deve ser o contínuo, e esse campo aqui, em princípio, é auxiliar e é invariante dele. Então, se a gente fizer a composição desses supercampos, a gente vê que esses caras aqui não são invariantes de Gauge, são Gauge singulares. Agora, esses caras aqui se transformam. Só que tem uma outra categoria de campos que a gente chama de campos compensadores. Campos compensadores são aqueles campos que eles podem ser eliminados algebricamente pelos parâmetros de Gauge. Ó. Se eu escolher a parte real de alfa igual a menos C, se eu escolher esse extensor beta igual a menos zeta e escolher esse escalar H igual a menos M, eu zero essas componentes. Então, eu posso fazer uma transformação de Gauge que vai me reproduzir Maxwell, quer dizer, eu estou matando a parte real desse cara, mas a parte imaginária ficou guardada para o A. E esses dois aqui são invariantes de Gauge. Mas esses três campos aqui, eles podem ser eliminados se eu escolher alfa mais alfa star igual a menos C, se eu escolher o parâmetro beta espinorial igual a menos zeta, e se eu escolher o parâmetro escalar H igual a menos N. Então, esses são chamados campos compensadores. Campos compensadores são campos que podem ser eliminados, né, por uma transformação de Gauge que simplesmente atue sobre eles algebricamente. Então, isso significa que esses campos, apesar de estarem aparecendo aqui, eles não devem ser campos físicos, eles são campos que, por uma escolha de Gauge, eu ainda tenho a liberdade de Gauge, do BMI alfa aqui, então eu não fixei o Gauge no campo vetorial, eu preciso impor ainda a condição de Lorentz aqui, por exemplo. Mas eu posso escolher esses parâmetros aqui de tal maneira a zerar C, zeta e N. Isso então é o chamado Gauge diverso mínimo. O Gauge diverso mínimo não é um Gauge que está fixando o Gauge através do campo vetorial. Ele está fixando o Gauge no superespaço e fazendo com que a gente consiga, né, quer dizer, a gente consiga expressar. Então, quer dizer, se a gente pegar o supercampo V, então se eu submeter esse supercampo V aqui a uma transformação de Gauge, então, por exemplo, vou fazer uma transformação abeliana em V, de tal maneira a ter uma transformação de Gauge para o A.
Então, nessa situação, a gente pode escolher o chamado gate de Vesuviano, onde nós vamos já expandir o nosso supercampo, tendo eliminado por escolha do parâmetro de gate esse campo aqui e esse aqui. Então, meu supercampo já começa no campo vetorial. Ele começa algo do tipo θ, sigma mi, θ barrado a mi. E aí ele vai ter o θ2, θ barrado ao quadrado, θ lambda, mais o θ2, θ barrado, lambda barrado, mais o θ2, θ barrado ao quadrado, d. Então, esse é o supercampo vetorial V, escrito no chamado gate Vesuviano. Mas a gente ainda tem a liberdade de gate aqui, quer dizer, o delta a mi está ligado à variação da parte imaginária daquele alfa. Então, a gente ainda tem a liberdade de gate. Aí eu posso ainda impor o gate de Lorentz para fixar o gate do amigo. Vocês aí que gostam de Gribov, fixei o Lorentz, mas eu sou o Gribov. E depois, esses aqui são invariantes de gate. Lambda da linha é igual a lambda e d' é igual a d. Então a gente espera que o fotino ele é um campo escalar, né? É um campo espinorial tipo Majorana, portanto ele é neutro. Então ele tem que ser invariante de gate, não tem carga, né? Então a gente teria só o campo de Maxwell e o gatino, o fotino, né? Como invariante de gate, como termo de Majorana, e esse campo D que é auxiliar, não é compensador, então ele não vai embora no gate Vesuviano. Ele fica. E uma vantagem boa do gate Vesuviano é a seguinte: se a gente pegar esse supercampo e elevar ao quadrado, quando eu elevar esse supercampo ao quadrado, o quadrado desse termo sobrevive. Ele vai dar θ2, θ barrado ao quadrado, a mi é mi. O quadrado desse termo é zero, porque vai ter θ demais. O quadrado desse termo é zero e o quadrado desse termo é zero. Depois, quando eu for fazer o termo misto, todos os termos mistos vão ser zero, porque vai multiplicar esse cara por alguém que já tem θ suficiente. Porque qualquer potência de θ2, né? Qualquer potência de θ maior do que 2, ou θ barrado maior do que 2, é identicamente zero. A anticomutatividade das coordenadas θ. Então, no gate Vesuviano, o V3 já é igual a zero. A terceira potência já é elevar isso aqui ao cubo. Então, ele é zero. Então, uma coisa boa também de trabalhar no gate Vesuviano é que, se a gente precisar tirar potências do supercampo, essas potências param na segunda potência. Eu não preciso ir à terceira potência. Claro, o gate Vesuviano, ele é um gate que não é compatível com a supersimetria manifesta. Porque é como se eu tivesse escolhido um referencial no superespaço. É como se eu pegasse um vetor no espaço-tempo e dissesse: vou colocar meu vetor em cima do eixo dos eixos. Quando a gente coloca o nosso vetor ao longo do eixo dos eixos, a gente já escolheu um referencial. Então a gente já perdeu manifestamente a simetria de rotação. A gente fixa os nossos eixos ao longo do vetor. Aqui é a mesma coisa. Como eu tenho as coordenadas θ, né, eu estou já posicionando o meu supercampo V num certo referencial do superespaço. Então é claro que a supersimetria já não é mais manifesta. Mas é claro, como eu tenho invariância de supersimetria, eu posso escolher esse referencial sem nenhum problema. É como de eu posso botar um vetor ao longo do eixo dos eixos. Por quê? Porque eu tenho simetria rotacional. Se eu puser um vetor ao longo do eixo dos eixos e eu fizer todo o meu desenvolvimento, por covariância, eu não vou estar tendo nada demais. É simplesmente uma escolha de referencial. Eu tenho um resultado que é covariante. Então, eu só estou chamando a atenção disso, porque o gate Vesuviano, ele não pressupõe a fixação do gate associado à transformação de calibre. Ele pressupõe só a fixação do gate, quer dizer, a eliminação, melhor dizendo, das componentes ditas compensadoras. Agora, nada me obriga a trabalhar no gate Vesuviano. A gente pode trabalhar deixando o V completo. E aí, claro, esses campos compensadores, eles vão aparecer no Lagrangiano, mas eles vão poder são sempre campos não físicos, né? Então a gente vai deixar essa discussão, a gente vai ver como é que fica a forma, né, do Lagrangiano da eletrodinâmica, mas já chamando atenção para esse espaço. Assim, olhando, se a gente conhece supercampo, conhece bastante controle do grupo de Lorentz,
e conhece a simetria de rede, a gente pode fazer muita coisa antes de começar a fazer os cálculos. A gente já sabe o que fazer. Então, a gente já arrumou tudo, a gente já sabe onde eu vou colocar os nossos campos. Então, se eu quiser agora descrever uma eletrodinâmica supersimétrica, eu tenho que colocar o elétron. O elétron é um fermi de Dirac, não é um fermi de Majorana. Então, eu não vou poder construir o elétron só no supercampo escalar quiral, porque o supercampo escalar quiral, ele só contém psi-alfa, ele só contém a parte leve. Meu fermi é um fermi de Dirac. Então, a parte light dele é completamente independente da parte leve. Ela não tem nada a ver com o psi-leve conjugado de carga. Então, para eu formar, então quer dizer, o conteúdo, um fermi leve, um espinor de Majorana, ele é equivalente à parte leve, porque a parte light dele é o complexo conjugado. Então, para eu ter um fermi de Dirac, na verdade, eu preciso ter dois fermis de Majorana. Então, nós sabemos trabalhar isso, né? Nós sabemos que se nós tivermos um fermi, se esse aqui, psi1 é Majorana e psi2 é Majorana, então se eu pegar o meu psi como sendo psi1 mais e psi2, né, eu posso tirar o conjugado de carga desse. O conjugado de carga desse vai ser psi1c e psi1. E psi1 por construção é Majorana. A conjugação de carga ela é antilinear, fica menos i. Então, o meu conjugado de carga não é igual ao psi. Então, esse termo, né, realmente ele é Dirac, ele não é Majorana, porque o conjugado de carga é diferente dele. A gente sabe? Basicamente, a gente pode sempre escolher um espinor de Majorana, por exemplo, psi1 é psi mais psi-c sobre 2, e o psi2 é psi menos psi-c sobre 2i. Esse fermi aqui, se esse cara aqui é Dirac, essa composição aqui é Majorana, porque o conjugado de carga desse dá esse, e o conjugado do conjugado de carga dá esse. Então esse fermi aqui é Majorana, então psi1c. Esse fermi aqui então o conjugado de carga, se eu tirar o conjugado de carga dessa expressão, vai me dar psi2c, o que vai ser psi2c? Psi2c vai ser psi-c menos psi-cc, que é psi. Mas aqui vai ficar menos i. A conjugação de carga ela é uma conjugação complexa. Então no final do dia dá igual. Então esse psi1 e esse psi2 são Majorana. Então, por exemplo, com dois fermis de Majorana, eu consigo construir um fermi de Dirac, psi. Quer dizer, é a mesma relação, né? Quer dizer, um número complexo é um número real mais i vezes a sua parte imaginária. O conjugado complexo dele é a parte real menos i vezes a sua parte imaginária. Então, para eu construir um elétron, campo do elétron, eu vou precisar de dois fermis de Majorana. Então, um supercampo φ, ele contém um fermi de Majorana, representado pela sua parte leve. E aí eu precisaria, para formar um fermi de Dirac, eu preciso de dois Majoranas. Então eu precisaria, em princípio, de um outro supercampo quiral, escalar quiral, que eu vou chamar de Qi, onde eu teria, sei lá, aqui a minha componente aqui, Cr. E aí, esse cara aqui forma um Majorana, esse cara aqui forma outro Majorana, e aí, com dois Majoranas, eu posso formar um Dirac. Então, para formar a eletrodinâmica supersimétrica, eu não vou poder formar uma eletrodinâmica supersimétrica com um único campo escalar quiral. Eu vou precisar de dois, porque cada campo escalar quiral carrega um Majorana, carrega, na verdade, um vaio. Mas um vaio é equivalente a um Majorana, porque a parte light do Majorana é o conjugado de carga da parte leve. Então, cada supercampo quiral, ele contém um campo de vaio ou, alternativamente, um campo de Majorana. Então, eu preciso de dois quirais para poder formar um fermi Dirac, porque eu preciso de dois Majoranas para formar um Dirac. E aí o supercampo vetorial. Então, se a gente for formar, deixa eu apagar aqui, a eletrodinâmica clássica, né? A eletrodinâmica de Maxwell, a eletrodinâmica de Maxwell Dirac, então a gente precisaria de dois supercampos escalares quirais, né? Então, dois supercampos, né? Que é o setor de matéria, dois supercampos. Quando dizer quirais, já está subentendido que são escalares quirais. Então, são supercampos quirais, né? Então ele vai ter um Majorana, vamos chamar assim, Xi, e vai ter um Majorana zeta, e aí eu vou formar o meu Majorana, o meu Dirac Psi, como sendo Xi
mais zero. Então, esse campo aqui é tirado, esse é maiorando e esse é maiorando. Eu vou precisar de um supercampo vetorial. Também escalar, né? Escalar vetorial. Que é o supercampo que vai conter para nós o AMI, o gauge1 e o supercampo, certo? Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Dando intervalinho, então 10 para meio-dia, são 10 para meio-dia. Então a gente retoma meio-dia e 5. Hoje eu acho que dá para acabar uma hora, não precisa ir até 1h30. Um intervalinho de 15 minutinhos. Oi?